Boa tarde a todos os presentes, aqueles que assistem a sessão pelo site da Câmara. Agradeço por estarem acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuar. Iniciando, peço aos vereadores que assinem o livro de presença, que será levado à mesa de vocês pelo servidor da Câmara. Peço aos senhores vereadores que registrem a presença no sistema eletrônico. Havendo o número legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do 4º exercício da 17ª legislatura sob a proteção de Deus em nome da pátria. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 18ª sessão ordinária desse exercício. Peço dispensa da ata, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador Coppola em votação simbólica. Porém, como estamos usando o sistema eletrônico de votação para esta votação, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Como é que ele vai registrar lá? Então podia ter começado já. Podia ter começado. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata da 18ª sessão ordinária, já com cópias afixadas na portaria e colocados no site da Câmara. Coloco a ata anterior em votação pelo sistema eletrônico de votação. Portanto, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Portanto, fica aprovada a ata da 18ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente os ofícios, os projetos e os decretos. Ofícios, decretos. Ofício 143, 2024. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 32/2024 para que o mesmo seja aprovado e liberado nas formas do artigo 45, incisos 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Igaratá, para que o mesmo seja apreciado em caráter de urgência, devido à sua importância. Aproveito a oportunidade de renovar protestos, estimas e consideração. Elza Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Projeto de lei 32, de 11 de novembro de 2024, autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Elza Elias de Souza, prefeito municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que a lei orgânica do município lhe dá, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.616.000 destinados ao atendimento de despesas correntes, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional programática a seguir especificadas. Artigo 2. Será utilizado com recurso para abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, o valor de R$ 928.000, proveniente de excesso de arrecadação, e o valor de R$ 688.000, proveniente de anulação de dotação das seguintes classificações institucional, econômica e funcional programática do orçamento municipal vigente. Artigo 3º. Ficam alterados os programas
0101, 0201, 0301, 0401, 0501, 0504, 0505, 0701, 0901, dos anexos 2º e 3º do PPA e 5º e 6º da LDO. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Euselias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Justificativa do projeto. Autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Senhor presidente Moacir Priante, temos a satisfação de encaminhar para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei 32/2024, acima especificado, na expectativa de que os nobres edis possam, o mais brevemente possível, deliberar sobre o mesmo. Tal solicitação se faz necessária para a continuidade dos serviços públicos municipais. Os recursos para abertura de crédito adicional suplementar, ora pretendidos, são provenientes do excesso de arrecadação apurado e demonstrado no balancete da Receita de 31/10/2024, bem como as anulações de dotações fixadas no orçamento vigente, cujos recursos serão destinados a ajustar e reforçar a dotação orçamentária anual, de acordo com a necessidade apresentada durante a execução orçamentária. Igaratá, 11 de novembro de 2024, Euselias de Souza Oliveira, prefeito municipal. Você entendeu que fosse pelo segundo? Segundo? É o terceiro item, tá? A ata, o segundo é o projeto, terceiro. Pedir ao vereador Gabriel que registre a presença. Ofício número 147, que encaminha o projeto de lei número 33, de 13 de novembro de 2024. O projeto de lei número 33, de 13 de novembro, dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiro em veículo automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no município de Igaratá, e da outras providências. Euselias de Oliveira Souza, prefeito do município de Igaratá, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares, artigo 1º, o transporte individual de passageiros por mototáxi no município de Igaratá constitui um serviço de utilidade pública prestado mediante delegação sob o regime de autorização emanada pelo órgão municipal de transporte, de acordo com as condições estabelecidas nessa lei e posterior regulamento pelo Poder Executivo. Parágrafo único. Compete ao órgão municipal de transporte planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar, controlar e fiscalizar a prestação do serviço tratado no caput deste artigo. Artigo 2º. Para interpretação dessa lei, define-se autorizado mototaxista profissional autônomo detentor no termo de autorização para prestar serviço de mototáxi no âmbito do município de Igaratá, termo de autorização do órgão municipal de transporte para a operação de atividade do mototáxi no município de Igaratá, condutor auxiliar, motociclista automotivo de atividade profissional vinculado autorizado inscrito no cadastro de condutores de mototáxi do órgão municipal de transporte e mototáxi serviço público de transporte individual de passageiros em veículo motocicleta na forma definida dessa lei, na categoria aluguel de interesse coletivo, mediante para pagamento de tarifa estabelecida pelo órgão municipal de transporte. Artigo 3º. Autorização para exploração do serviço do mototáxi expedida em favor do autorizado ou do condutor auxiliar somente será concedida ao interessado que satisfazer seguintes exigências sem prejuízo daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e outras regulamentações próprias. Ter completado 21 anos, possuir habilitação há pelo menos 2 anos na categoria A, comprovar domicílio no município de Igaratá há no mínimo 3 anos, ser aprovado no curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN e do órgão municipal de transporte,
utilizar capacete de segurança com fitas refletivas nos termos da regulamentação do CONTRAN e do órgão municipal de transporte. Estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos e com calças nos termos de regulamentação do CONTRAN e do órgão municipal de transporte. Apresentar certidão negativa estadual e federal e não ter sido considerado culpado em sentença condenatória por crime culposo ou doloso. Apresentar testado de capacidade física, inclusive auditiva, visual e mental, firmado por profissional da saúde com validade compatível com a Carteira Nacional de Habilitação, possuir e manter seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito do veículo a ser cadastrado, apresentar inscrição do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISS, comprovação de inscrição como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, somente poderá ser expedida uma única autorização por pessoa interessada. A autorização terá validade de 3 anos, podendo ser renovada sucessivamente, condicionada à constatação de manutenção dos requisitos para sua concessão e para o cadastro de veículos utilizado na prestação do serviço tratado nessa lei. O cadastro de condutor auxiliar terá a mesma validade da autorização que estiver vinculado. Poderá ser vinculado até um condutor auxiliar em cada autorização. A autorização permitirá personalização do serviço de mototáxi apenas dentro do limite do município de Igaratá. É permitido ao mototáxi se inscrever como MEI. Artigo 4º. Autorização delegada pelo órgão municipal de transporte terá como caráter precário, sendo ainda personalíssima, inalienável, impenhorável e intransferível, vedada perfeição ou aluguel, podendo ser extinta nos casos abaixo destacados, sem prejuízo de outros previstos em regulamentação própria, a pedido de autorizado, falecimento, invalidez permanente ou incapacidade declarada judicialmente do autorizado. Quando não for requerida a renovação do alvará em até 30 dias após o vencimento da sua validade, por meio de penalidade de cassação, parágrafo único. O autorizado desvinculado do sistema na hipótese de cassação deverá aguardar o prazo mínimo de 24 meses para solicitar nova autorização, contando da publicação definida, quando esgotadas as vias recursais do ato da cassação pelo órgão municipal do transporte. Artigo 5º. É vedado dos autorizados e condutores auxiliares manter vínculo empregatício da administração pública direta ou indiretamente no município de Igaratá. Artigo 6º. Para a prestação do serviço de mototáxi, o autorizado deverá realizar o cadastro da sua motocicleta junto ao órgão municipal de transporte. Para fins do cadastro tratado no caput deste artigo, deverá ser observado além de outras exigências previstas pelo órgão nacional de trânsito. Certificado de registro de licenciamento de veículo válido, constando como proprietário ou arrendatário do veículo o interessado na autorização para a prestação de serviço de mototáxi, sendo permitido, no caso daqueles inscritos no CNPJ, o certificado, o nome do empreendedor ou vice-versa. Placa de indicação veicular registrada no município de Igaratá. Potência mínima 124 cilindradas, no máximo 300 cilindradas. Protetores de isolamento de escapamento para evitar possíveis queimaduras. Protetores metal fixado na parte lateral do veículo destinado à sustentação de apoio do passageiro. Barra protetora de pernas, denominado mata-cachorro. Antena, corta-pipa, controle de velocidade, velocímetro em perfeitas condições. Ter no máximo 10 anos de fabricação. Pintura automotiva do tanque do combustível na cor de fabricação onde será inserida em destaque a expressão mototáxi, bem como número de autorização, logomarcas da Prefeitura de Igaratá e Sindicato Cooperativa. A efetivação do cadastro ficará condicionada à aprovação do veículo por vistoria realizada pelo órgão municipal de transporte, qual procederá com constatação do cumprimento dos requisitos exigidos no parágrafo anterior, bem como estar
a sua adequação mediante avaliação técnica baseada nos critérios de bom estado geral da conservação, higiene e segurança. Concluindo o cadastro, será expedida autorização pelo órgão municipal de transporte visando alteração de categoria de veículo para aluguel junto ao DETRAN. O veículo cadastrado deverá ser submetido a vistorias semestrais com o objetivo de constatação da manutenção dos requisitos exigidos nesta lei. Vencido o prazo limite que trata o inciso 4, o permissionário terá o prazo de 180 dias para substituição do veículo com a apresentação do novo, sob pena de não fazendo existência sua autorização. Artigo 7º. Os autorizados e condutores auxiliares deverão assegurar uma prestação de serviço adequada ao pleno atendimento dos anseios dos usuários, cumprindo as condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, cortesia do serviço, assim como sempre conduzir a motocicleta com segurança em velocidade compatível com as normas legais e condições de trânsito das vias. Transportar individualmente passageiros por corrida contratada. Manter condições exigidas para a concessão de autorização dos veículos do registro. Registro do veículo. Tratar cordialmente as agentes de fiscalização do órgão municipal de transporte, garantindo livre acesso ao veículo e equipamentos utilizados na prestação de serviço e ainda fornecer quaisquer informações por eles solicitadas. Dispor de 2 capacetes com viseiras articuladas devidamente certificado pelo Inmetro, para uso obrigatório do condutor e do passageiro. Manter o veículo com as características originais de fábrica e aquelas aprovadas pelo órgão municipal de trânsito. Não estacionar em pontos oficiais de para de ônibus ou táxi. Retirar o veículo de operação por determinação do órgão municipal de transporte, bem como providenciar dentro do prazo estipulado a sua substituição. Participar regularmente de cursos de capacitação definidos e exigidos pelo órgão municipal de transporte. Comunicar imediatamente ao órgão municipal de transporte a ocorrência de acidente envolvendo o serviço prestado. Comunicar imediatamente ao órgão municipal de transporte a ocorrência de interrupção nos serviços em caso de força maior. Preservar o meio ambiente, cumprir fielmente as disposições legais vigentes, permitir o transporte de bagagem do passageiro, desde que o peso e dimensão dos objetos não comprometa a segurança do transporte. Cumprir todas as determinações emanadas pelo órgão municipal de transporte, incluindo-se seus agentes de fiscalização. Artigo 8º. São direitos e deveres dos usuários: receber serviço adequado, levar ao conhecimento do órgão municipal de transporte e trânsito as irregularidades que tenha presenciado referente a serviço prestado, comunicar a autoridades competentes a atos ilícitos praticados pelo autorizado condutor auxiliar na prestação do serviço. Ser atendido com urbanidade pelo autorizado e condutor auxiliar na prestação de serviço. Receber de autorizado o condutor auxiliar em caso de acidente, imediato e adequado atendimento. Estar protegido pelos seguros previstos na legislação vigente. Ser transportado com segurança nos veículos e velocidade compatível com normas legais e condições de trânsito. Ter acesso ao serviço, podendo transportar consigo objetos de peso e dimensões que não comprometam a segurança do transporte. Receber integral e corretamente o troco da tarifa paga. Desembarcar em segurança no veículo. Ter suas representações ou reclamações processadas e analisadas pelo órgão municipal de transporte e trânsito. Da prestação do serviço. Artigo 9º. A critério do órgão municipal de transporte e trânsito, o serviço do mototáxi poderá ser organizado e prestado na forma de zoneamento por regiões do município. Parágrafo único. O órgão municipal de transporte e trânsito também será competente para regulamentar, organizar, disciplinar e limitar o zoneamento do município. Artigo 10º. Os autorizados poderão prestar
o serviço mediante chamada de usuários por intermédio de aplicativos devidamente credenciados junto ao órgão municipal de trânsito. Artigo 9º. Para o credenciamento do aplicativo tratado no artigo anterior, será necessário manter as expensas do interessado, canal de comunicação com funcionamento 24 horas junto ao órgão municipal de transporte e trânsito, objetivando, dentre outros, o acesso às informações das viagens realizadas e aos cadastros de seus motoristas para fins de fiscalização e controle fiscal. Possuir inscrição municipal junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica. Pagamento dos tributos municipais aplicáveis à espécie. Possuir sede no município de Igaratá. É competente o órgão municipal de transporte e trânsito para revisar, alterar e ampliar os requisitos previstos neste artigo mediante decreto. Poderá o órgão municipal de transporte e trânsito requisitar a ampliação e modificação do acesso, conteúdo e ferramentas do canal de comunicação no intuito de assegurar o fiel cumprimento aos dispositivos previstos nesta lei e demais normas complementares. O credenciamento terá validade 24 meses, renovável por igual período mediante requerimento apresentado em até 30 dias seu vencimento, sob pena de incorrer em infração. A renovação tratada no parágrafo anterior dependerá da manutenção dos requisitos previstos neste artigo. Artigo 12. Considerar-se infração de toda ação ou omissão que importe na violação dos preceitos previstos na lei, demais normas complementares. Artigo 13º. O poder da Polícia Administrativa será exercido pelo órgão municipal de transporte e trânsito, através de seus agentes de fiscalização, que terá competência para apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades cabíveis. Constitui medidas administrativas e retenção, apreensão do veículo, assim como o recolhimento da autorização para a prestação do serviço de transporte tratado nesta lei. As infrações serão classificadas como leves, médias, graves e gravíssimas e poderão ser punidas com as seguintes penalidades: advertência, multa, suspensão, cassação do registro do condutor, da autorização ou do credenciamento do aplicativo. A suspensão será aplicada por período não inferior a 15 dias e não superior a 90 dias, devendo ser observado para fins de dosimetria, a gravidade da infração e o fator de reincidência. As multas serão tipificadas em base nos preceitos previstos nessa lei, especificadas em regulamento penado pelo Poder Executivo, em valor não inferior a 20 FMIs e não superior a 200 FMIs. Os valores previstos no artigo 4º poderão ser duplicados em caso de reincidência. A reincidência será configurada quando cometida qualquer outra infração dentro de 12 meses, prazo de 12 meses. Os autorizados serão solidariamente responsáveis pelos atos praticados por seus condutores auxiliares. As penalidades pecuniárias tratadas nessa lei serão atualizadas anualmente. A receita arrecadada com a cobrança das multas desta lei será aplicada em melhorias do transporte e trânsito do município. O infrator será garantido o direito de ampla defesa e contraditório nos termos da legislação aplicável. Demais disciplinamentos de penalidades serão previstos em regulamentação própria. Artigo 14º. Das disposições finais. O serviço de mototáxi será remunerado por tarifas oficiais aprovada por decreto do Executivo, com base em estudos desenvolvidos pelo órgão municipal de transporte e trânsito. A tarifa tem a função de atribuir justa remuneração ao capital, assegurando o equilíbrio econômico e financeiro da autorização outorgada. Os estudos
para atualização periódica das tarifas poderão ser realizados por iniciativa do poder público ou por solicitação do mínimo 2/3 dos autorizados, observadas as normas vigentes. Artigo 15º. Para o cálculo das novas tarifas deverão ser considerados obrigatoriamente os seguintes fatores: custo de operação, manutenção do veículo, remuneração do condutor, depreciação do veículo, justo lucro de capital investido, resguardo da estabilidade financeira do serviço. Artigo 16º. O serviço será remunerado por meio de tarifa normal em dias úteis entre 6 e 22 horas, com o uso da tarifa acrescida de 50% da normal. Em dias úteis entre 22 horas do dia de início do serviço, 6 horas do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados, em qualquer horário. Fora do perímetro urbano, o valor do serviço será acordado entre os peticionários e o passageiro. Parágrafo único. Nos casos das corridas a atender, cerimônias de casamentos, funerais, doenças ou outras emergências, sobretudo quando o condutor do mototáxi tiver que aguardar o passageiro, poderá ser combinado com o usuário o preço do serviço, observado, se for o caso, estabelecido no decreto fixador das tarifas. Artigo 17º. Os serviços que trata esta lei sujeitarão imposto sobre serviço de qualquer natureza, nos termos do artigo 279, parágrafo 3º, do Código Tributário do município de Igaratá. Nos preços públicos, artigo 18º. Para obtenção dos documentos citados nessa lei, os condutores autorizados e auxiliares deverão pagar mediante guia própria, juntamente com o protocolo de solicitação em favor do município de Igaratá, os seguintes preços públicos: 10 FMIs por vistoria veicular e equipamentos descritos nessa lei, incluindo o primeiro pedido. 5 FMIs por transferência de localização de ponto, solicitação de autorização de veículos, alteração de condutor auxiliar. Artigo 19º. O município de Igaratá não será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da execução da atividade autorizada, inclusive os resultantes de infrações, dispositivos legais ou regimentais, dolo, ação ou omissão voluntária, negligências ou imprudências dos autorizados e seus condutores auxiliares. Artigo 20. Demais procedimentos serão tratados e disciplinados mediante regulamentação própria pelo Poder Executivo ou, depender do caso, mediante portaria expedida pelo órgão municipal de transporte e trânsito. Artigo 21. A despesa decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas do orçamento vigente, suplementadas se necessário for. Artigo 22. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições. Em contrário, Elzo Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Senhores vereadores, com súbita honra, encaminho esta Casa de Leis o projeto sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículo automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, tendo em vista a ausência de regulamentação, seja no nível federal, estadual ou municipal, o serviço de mototáxi prosperou de forma desequilibrada em diversos municípios, nos que tange os requisitos que o envolvem. Traçamos uma linha de tempo a iniciar pela promulgação da Constituição Federal 1988, verificamos uma sequência de leis, sejam Lei Federal 9.503, 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal número 12.009/2009, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros por mototáxi. Já em 2010, a Resolução 350/2010 e número 356/2010 do CONTRAN instituíram cursos especializados obrigatórios destinados a profissionais em transporte de passageiro mototáxi, estabeleceram requisitos mínimos de segurança para esse tipo de transporte. Dessa forma, é fato controverso que desde a questão do veículo, passando pelo condutor, até chegar aos usuários, aspectos relativos ao nível de serviço ofertado merecem atenção especial do poder público.
Assim, compete ao Poder Público Municipal iniciativa para melhoria do serviço. É ele o encarregado da delegação do serviço da criação da regulamentação operacional, bem como a fiscalização do sistema de transporte público individual de passageiros. Demais em face de competência do município para organizar e prestar serviços públicos de natureza local, bem como de autorizar, permitir ou conceder a exploração da atividade de transporte de passageiros. Cabe ao Poder Municipal regulamentar a situação do transporte local via mototáxi em função da demanda local instituída, evitando-se a clandestinidade, precariedade do serviço ofertado. Situação que a última análise pode acarretar riscos e coletividade. Por isso, justifica-se a proposição de presente projeto de lei. Com a necessária compreensão dos senhores vereadores, aguardo a aprovação do presente projeto de lei por todos, ao tempo que, antes da relevância da matéria, com fundamento do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, requeiro Vossa Excelência de liberação o regime de urgência. Elzo Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal. Projeto de Lei 034, de 18 de novembro de 2024, dispõe sobre a instituição de loteamento de acesso controlado e de concessão de direito real de uso dos bens públicos do solo do município de Igaratá e da outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprovou, Elzo Elias de Oliveira Souza, prefeito municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Poderá ser concedida a licença de acesso a controlado mediante termo de autorização para enquadramento do parcelamento do solo urbano como loteamento de acesso controlado aos loteamentos abertos. Parágrafo único. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definido nos artigos do inciso 1º do artigo 2º da Lei 6.766 de 79. Artigo 2º. O perímetro da área loteada poderá ter seu fechamento autorizado pela Prefeitura do município de Igaratá, sendo que dessa forma o acesso ao loteamento e por consequências aos lotes serão feitos por portaria definida pela própria associação ou loteador. Parágrafo único. As portarias previstas neste artigo poderão ser constituídas por cancelas, guaritas, portões, circuitos internos de TV e outros meios de identificação para controle de acesso de automóveis e de pessoas. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder o direito de uso dos bens municipais às respectivas associações e moradores de bairro, legalmente constituídas por meio de decreto. Artigo 4º. A cessão de uso recairá sobre áreas constitucionais, sistemas de lazer e arruamentos internos da área loteada, desde que não haja continuidade de ruas que sirvam de continuidade ao sistema. Artigo 5º. A cessão de uso será autorizada mediante requerimento dirigido ao chefe do Executivo Municipal pela respectiva associação de moradores do bairro, observado o exposto no artigo anterior. Artigo 6º. A cessão será o título gratuito ou oneroso por tempo determinado não inferior a 20 anos, permitindo sua renovação automática por iguais períodos. Artigo 7º. A cessionária se obriga a conservar os espaços públicos, mantendo-os limpos em condições de uso, além de outras obrigações decorrentes de uso comum. Segundo, coletar o lixo e depositá-lo em local próprio, em área externa e em frente aos limites do loteamento, em local que não incomode a vizinhança. Terceiro, manutenção dos espaços e vias públicas, responsabilizando-se por roçagem e trocas de lâmpadas. Parágrafo único. O descumprimento da respectiva legislação ou de cláusula contratuais acarretará a cassação da ação, obrigando-se a cessionária a realizar indenização ao Poder Público Municipal, caso tenha ocorrido dano patrimonial. Artigo 8º. Após autorizar a cessão de uso pelo Executivo Municipal, lavrar-se instrumento particular ou público no que obrigatoriamente deverá constar todos os encargos relativos à manutenção e conservação dos bens públicos, respeitada a peculiaridade de cada loteamento a ser registrado no órgão de registro de imóveis em até 90 dias de sua assinatura, sobre as expensas da associação requerente. Artigo 9º. Todas as obras ou melhoramentos a serem realizados nas áreas objeto da cessão deverão ser aprovadas pela municipalidade e ficarão a cargo da cessionária. Inciso 1º. Poderá ser permitida a realização de construções nos espaços públicos dentro da finalidade para os quais foram deixados. Inciso 2º. Não caberá nenhum tipo de restituição dos melhoramentos que eventualmente forem feitos pela concessionária. Artigo 10º. A concessionária poderá criar um regulamento interno próprio para as regras de construção
e uso do solo, desde que seja aprovado pelos associados e pela Prefeitura Municipal de Igaratá, e também que atenda, no mínimo, as regras estabelecidas pelas leis de uso do solo e zoneamento. Artigo 11º. Fica autorizada a possibilidade de conversão dos loteamentos de acesso controlado em condomínios, observando-se o regramento estipulado no Código de Obras Municipal e das demais legislações pertinentes, desde que comprovada a anuência dos proprietários dos lotes, mediante análise técnica e discricionária da Secretaria de Planejamento e Obras. Parágrafo único. A transferência de propriedade das áreas públicas vinculadas ao loteamento de acesso controlado se dará nos termos da Lei Federal 14.133/2021, incluindo-se a específica autorização legislativa sem prejuízo e eventual indenização a ser estabelecida em prol do Poder Executivo Municipal por força de conversão prevista no caput desse artigo. Artigo 12º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Justificativa ao projeto de lei 034/2023. O presente projeto de lei visa regulamentar, no âmbito municipal, as condições para a instituição de loteamentos de acesso controlado, alinhando-se à legislação federal, Lei 6766 de 79, e atendendo a uma demanda crescente por maior segurança, organização urbana e conservação de bens públicos em áreas loteadas. Ressaltamos que atualmente tramitam na Prefeitura processos administrativos que versam sobre o tema, com solicitações de associações de moradores e empreendedores imobiliários para autorização de fechamento e controle de acesso em loteamentos abertos. Esses processos evidenciam a necessidade de regulamentação específica, uma vez que a ausência de normatização tem gerado questionamentos jurídicos e administrativos que atrasam a implementação de soluções adequadas para o interesse público. A aprovação desse projeto de lei é, portanto, fundamental para: primeiro, assegurar respaldo legal aos processos administrativos em andamento, fornecendo critérios objetivos regulamentados para análise, aprovação e execução das solicitações relacionadas ao loteamento de acesso controlado. Segundo, promover a eficiência administrativa, permitindo que a Secretaria de Planejamento e demais órgãos competentes atuem com segurança jurídica e celeridade na análise de pedidos similares. Terceiro, prevenir conflitos futuros. A existência de um marco legal evitará dúvidas interpretativas e eventuais litígios, garantindo que as decisões sejam pautadas em uma base legal sólida e em critérios previamente estabelecidos. Quarto, consolidar o planejamento urbano do município. A regulamentação proposta harmoniza os interesses de moradores, associações e ao poder público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a preservação da função social da propriedade. Reforçamos que o projeto de lei poderá estabelecer contrapartidas importantes para as associações beneficiárias, garantindo a conservação de bens públicos, a coleta de destinação de resíduos e a manutenção de vias e espaços comuns. Além disso, a proposta possibilita a conversão futura dos loteamentos em condomínios, desde que atendidos os requisitos técnicos e legais, ampliando as possibilidades de organização urbana. Dada a relevância da matéria e da urgência em oferecer respaldo normativo aos processos administrativos em curso, solicitamos celeridade na análise e aprovação do projeto por essa Casa Legislativa. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. No ensejo, testemunho a Vossa Excelência os nobres edil, protesto de autoestima e distinta consideração, Elzo de Oliveira Souza, Prefeito Municipal. Ofício. Então, mas sim, mas aqui não tem? Não tem executivo. Quanto aos ofícios do Executivo, esses já foram colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na Secretaria, dispostos no site da Câmara, encontram-se também nossos tablets. Quanto aos projetos do Executivo, esses já se encontram no jurídico, já colocados no site da Câmara, no expediente constante nos nossos tablets, à disposição por cópias, caso queiram. Prosseguindo, peço...
Prosseguindo, peço que sejam lidos os ofícios dos vereadores. Ofício do vereador Albert, vereador Gabriel, vereador Silvio, solicita o senhor Saulo Pedroso, deputado federal, recursos parlamentares para realizar a pavimentação asfáltica das estradas municipais Aníbal Maciel e Simone da Silva, bairro Água Branca e Village, totalizando aproximadamente 7 quilômetros. Ofício do vereador Albert solicita ao deputado federal Saulo Pedroso, vem pelo presente solicitar 2 vans destinadas à área da saúde de Igaratá. Ofício do vereador Moacir solicita a Rota das Bandeiras que avalie a possibilidade de ceder um pouco de fresas de asfalto raspadinha para os moradores do bairro do Pinhal usarem alguns pontos críticos e que dão acesso às suas residências. Ofício do vereador Albert denuncia ao MP com o intuito de se apurar potencial infração à ordem urbanista em razão de uma construção de estrutura metálica, inclusive chumbada, que está sendo realizada na calçada da Rua Enoque de Almenar Carvalho Pinto, na altura do número 35, neste município, interferindo diretamente na adequação do espaço urbano nas condições de acessibilidade e locomoção na cidade. Ofício do vereador Albert solicita a Electro que seja feita a retirada de uma base de metal instalada em um poste realizado na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, em frente ao número 165, centro de Igaratá. Ofício do vereador Gilmar dispõe sobre alteração de denominação de rua que específica e da outras providências, rua... Peço que seja lido o projeto de lei número 16, 2024, legislativo do vereador Gilmar. Projeto de lei número 16 do Legislativo dispõe sobre alteração de denominação de rua específica. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Rubens Costa, atual Rua Bosque do Jaguari, situada no loteamento Bosque do Jaguari, município de Igaratá. Parágrafo 1º. Para efeito da localização, a referida rua inicia-se ao lado do início da Rua João Cardoso Neto, confrontando com o limite da faixa de recuo obrigatório da rodovia Dom Pedro I, quilômetro 22.900, corta as quadras A, B, C, D e E, determina no encontro com o lote 1 da quadra C, agora desmembrado em diversos lotes, onde se alerta uma rua particular. Artigo 2º. A referida rua mede aproximadamente 570 metros de extensão. Artigo 2º. Uma placa contendo a sua denominação poderá ser colocada no local. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário for. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 1195, de 3 de dezembro de 2004. Câmara Municipal de Igaratá, 12 de novembro, vereador Gilmar Aparecido Barbosa. O histórico. Netos de imigrantes italianos vindo da região de Veneto, na Itália, que vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, filho de João Costa e Angelina Berlato. Rubens Costa nasceu em 14 de novembro de 1942, no distrito de Guaimbi, município de Lins, estado de São Paulo. De família numerosa, com 10 irmãos, todos começaram a trabalhar na lavoura com o pai, ainda jovens. Alguns anos mais tarde, o irmão mais velho, Olírio Costa, foi para São José dos Campos para trabalhar na fundação da empresa automobilística General Motors. Na mesma época, um dos irmãos com problemas respiratórios foi também para São José dos Campos para tratar da saúde no conhecido Sanatório Vicentina Aranha. Em seguida, a família toda se mudou para São José dos Campos. A cidade estava em plena fase de desenvolvimento e expansão, com a vinda de várias indústrias e a crescimento do comércio. Como a família era de forte espírito
empreendedor, os irmãos se uniram e montaram o primeiro comércio da família chamado Palácio dos Móveis em 1962. Com o crescimento da loja de móveis, os irmãos se separaram e Rubens montou sua loja própria em 1964, chamada Mobiliadora Paulista. Anos mais tarde, final dos anos 1960, início dos anos 1970, Rubens e seus irmãos começaram a navegar pela represa do Jaguari, através do bairro do Bom Sucesso, na zona norte de São José dos Campos, e tomaram conhecimento do lançamento do loteamento chamado Bosque do Jaguari, na cidade de Igaratá. Foram conhecer, ficaram encantados com o empreendimento e compraram a primeira chácara em Igaratá no ano de 1971. Alguns anos depois, em 1984, Rubens teve oportunidade de comprar uma nova chácara para ele e sua família, também localizada no Bosque do Jaguari. Rubens, movido pelo seu amor pela cidade de Igaratá e seu espírito empreendedor, monta uma loja de móveis no início dos anos 2000, chamada Móveis Jaguari, situada na Avenida Francisco Lourenço, 155, no centro da cidade. Sempre acreditando no potencial da cidade e no desejo de se ganhar pelo município, montou uma casa de show para proporcionar entretenimento aos moradores da cidade e região, chamada Fazenda Brasil. Rubens sempre teve paixão pela cidade de Igaratá, onde frequentou até o final dos seus dias, vindo a falecer em 25 de agosto de 2022, deixando aos seus familiares e amigos. Câmara Municipal, 12 de novembro, vereador Gilmar Aparecido Barbosa. O referido projeto já se encontra nas comissões permanentes, já foi colocado no site da Câmara, no expediente constante, no nosso tablets e à disposição por cópias, caso queiram. Peço que seja lido o requerimento número 17, 2024, do vereador Albert. Requerimento 17/2024. Requer a mesa nas formalidades regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de enviar a esta Casa de Lei informações sobre os materiais reaproveitáveis que estão sendo retirados da Escola Municipal Benedito Rodrigues de Oliveira, a qual está passando por uma reforma. Primeiro, onde estão sendo armazenados os materiais retirados da escola? Segundo, serão reaproveitados em outra obra pública? Se sim, informar em qual obra serão utilizados. Justificativa. Ocorre que na data de 13 de novembro de 2024, funcionários da Prefeitura retiraram treliças de aço, colunas de ferro maciço e telhados Brasilite. Todos esses materiais reaproveitáveis e de propriedade do município. As informações são importantes para dar transparência à população quanto ao bom uso dos gastos públicos. Câmara Municipal de Igaratá, 13 de novembro de 2024, Albert Luiz de Castro, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema.
você está vendo aqui, daqui a pouco ele mexe. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 17, do vereador Albert, por 9 votos em único turno a favor. Agora peço que sejam lidas as indicações dos vereadores. Indicação, vereador Albert indica ao excelentíssimo senhor prefeito, Secretaria de Obras, que seja realizada a roçagem, capina e a limpeza da viela localizada em frente ao Sindicato Rural. Indicação do vereador Albert indica a Secretaria de Obras da Prefeitura, que seja realizada a capina, roçagem e limpeza do parquinho localizado na rua Avelino Faria Neto. Indicação do vereador Albert indica a Secretaria de Obras da Prefeitura, que realiza a manutenção da rua Ataúfo Alves, bairro Mirante da Serra. Indicação do vereador Albert indica a Secretaria de Obras, Serviço da Prefeitura, que verifique e tome providência quanto aos deslizamentos de terras em vários trechos da Estrada Municipal do Rio do Peixe, bem como saneamento, baixada próximo ao trevo que liga Morro Azul, Capela de São Sebastião e Parque Alpina. As indicações ora lidas ficam despachadas ao senhor prefeito municipal. Os documentos ora lidos já se encontram à disposição nos nossos tablets e no site da Câmara. Prosseguindo, peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas em diversos. Ofício de Denis Santos Oliveira encaminha relatório de atividades de extensão à Câmara Municipal. Identificação da atividade, ação e instalação de câmeras de monitoramento nas estradas e saídas da cidade, 2 bairros. Instituição, parceira, se houver empresa de monitoramento ou força de segurança pública. Período de realização, 30/10/2024 a 10/11/2024. Público-alvo, população geral, aproximadamente 10 mil habitantes. Números de pessoas atendidas. Breve relato sobre a atividade realizada a partir de seguintes premissas: aplicar tecnologia para melhorar a qualidade de vida urbana para promover inclusão social, descrição das etapas da atividade realizada, instalação de câmeras de monitoramento com inteligência artificial nas estradas e saídas da cidade e bairros, praças e locais de grande público. O intuito desta ação é prevenção de crimes e identificação de pessoas que estejam foragidas da justiça, veículos roubados, etc., através de parcerias públicas e privadas, parcerias público-privadas com a contratação de empresas especializadas de monitoramento eletrônico com apoio dos órgãos de segurança pública para que a cidade seja monitorada e tenha capacidade de agir em situação através da inteligência a ser capaz de fazer leitura de uma ação criminosa. Este mesmo sistema pode ser capaz de fazer leituras de placas de veículos, identificação, pessoas fugidas das justiças, trazendo uma maior sensação de segurança para a população. Esse trabalho foi apresentado na Câmara Municipal de Igaratá e apresentado aos vereadores, pessoas atendidas. Os vereadores que receberam o projeto ficaram satisfeitos com a proposta e farão estudo da viabilidade. Discussão, resultados alcançados. Minha atuação foi diretamente no projeto com a busca de informações, estudo, viabilidade, impactos positivos para a sociedade, pessoas que atuam em segurança pública e privada. Esse projeto contribui para meu crescimento pessoal e para a transformação da cidade e sistema tecnológico, dando assim mais segurança para as pessoas do meu bairro e da minha cidade. E através de estudos acadêmicos pude ter uma visão analítica do processo como um todo,
Relatório das atividades de Denis Santos Oliveira. Convite para a reunião do CONSEG do dia 29 de novembro, às 19 horas, na Rua Imperial, número 200, bairro do Parque das Palmeiras. As correspondências oralidas já se encontram à disposição do sistema eletrônico no site da Câmara e já encontram à disposição nos nossos tablets, além de ter sido dado ciência aos vereadores interessados. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Com isso, peço àqueles que desejarem façam sua inscrição no sistema eletrônico. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, declaro encerrado o expediente. Suspendo a sessão pelos 15 minutos regimentais. Pode ir direto? Vamos? Peço que os senhores vereadores registrem novamente a presença no sistema eletrônico. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão. Dando início à fase da ordem do dia nesta sessão, peço que seja lido o item primeiro da sua pauta. Item primeiro, única discussão e votação do projeto de lei número 13 do Legislativo, autoria vereador Juliano. Assunto institui o agosto dourado com o mês de conscientização sobre leitamento materno, incentiva a doação de leite e da outras providências. Protocolo 20/8, leitura em plenário, ocorreu dia 21/8, parecer jurídico dia 29/8, parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, maioria absoluta, votação nominal. Como o projeto de lei número 13 de 2024, legislativo, já foi lido em sessão nesta casa, agora eu coloco em discussão. Continua em discussão. Agora eu coloco o projeto de lei número 13 de 2024, legislativo, em votação nominal, e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 13, de 2024, legislativo, por unanimidade dos vereadores em único turno. Continuando, peço que seja lido o item segundo da pauta da ordem do dia. Item segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei 026/2024, de autoria do Executivo Municipal. Regime ordinário nos termos do artigo 211 do Regimento Interno da Câmara. Assunto, autoriza o Poder Executivo a alterar o Plano Plurianual PPA do período de 2022 a 2025, Lei número 2069, de 30/6/2021, e Lei número 2262, de 5/7/2024. Alteração dos seus programas, anexo 1º, 2º e 3º. Protocolo em 30/9/2024, sob o número 0909/2024, encaminhado pelo ofício 126/2024.
Comunicado do presidente da Câmara, abrindo prazo para apresentação de emendas em 25/10 a 4/11, com publicação no Diário Oficial do Município, em 24/10/2024. Parecer jurídico em 15/10/24, protocolo 0929/24, relatando que o projeto está apto a ser continuidade. Parecer 43/2024, favorável da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 45/2024, favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Quórum, maioria absoluta, votação nominal. Fica, portanto, aprovado. Agora coloco o projeto de lei número 26, 2024, do Executivo em votação nominal. E peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Alguém quer discutir o projeto? Não? Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 26, 2024, do Executivo, por unanimidade dos vereadores em primeiro turno. Continuando, peço que seja lido o item terceiro da pauta da ordem do dia. Item terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 27. Autoria Executivo, regime ordinário nos termos do artigo 211 do Regimento Interno da Câmara. Assunto: autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 2.263, de 5/7/2024, Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício 2025, alteração dos seus programas, anexos 5 e 6, protocolo 30/9, leitura em plenário foi dia 2 de outubro, comunicado ao presidente da Câmara abrindo prazo para apresentação de emendas de 25/10 a 4/11, com publicação em 24/10, parecer jurídico 15/10, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, quórum maioria absoluta, votação nominal. Como o projeto de lei 27, 2024, do Executivo já foi lido em sessão nesta casa, agora coloco em discussão. Continua em discussão. Agora eu coloco o projeto de lei número 27, 2024, do Executivo em votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 27, 2024, do Executivo, por unanimidade dos vereadores em primeiro turno. Continuando, peço que seja lido o item 4º da pauta da ordem do dia. Item 4º, única discussão e votação da emenda modificativa feita ao projeto de lei 028/2024 do Executivo Municipal. Autoria da emenda, vereador Gilmar Aparecido de Barbosa. Assunto: altera o valor da subfunção 122 da LOA para 2025 de R$ 1.773.000 para R$ 1.773.000. Protocolo em 4/11, leitura em plenário ocorreu em 6/11 de 2024, no parecer jurídico, no parecer 47/2024, 13/11, a Comissão de Finanças e Orçamento se manifestou favorável ao projeto. Quórum, maioria absoluta, votação nominal. Com uma emenda modificativa do vereador Gilmar feita
ao projeto de lei número 26/2024 do Executivo já foi lida em sessão nesta casa, agora coloco ela em discussão. Continua em discussão. Agora coloco a emenda modificativa do vereador Gilmar, feita ao projeto de lei número 28/2024 do Executivo em votação nominal, e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovada a emenda modificativa do vereador Gilmar, feita ao projeto de lei número 28/2024 do Executivo por unanimidade dos vereadores em único turno. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da redação final devido à aprovação do mesmo. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados como estão, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a redação final para o referido projeto. Continuando, peço que seja lido o item 5º da pauta da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei 28, autoria executivo, regime ordinário dos termos do artigo 211 do regimento interno da Câmara. Assunto: estima, receita e fixa despesa no município de Igaratá do exercício 2025, a LOA, valor de 90 milhões. Anexo diversos, protocolo em 30/9. Leitura em plenário ocorreu em 2 de outubro. Audiência pública realizada pela Prefeitura Municipal de Igaratá por vez da elaboração da LOA, realizada em 24/9. Comunicado do presidente da Câmara abrindo prazo para apresentação de emendas de 25/10 a 4/11/2024, com publicação em 24/10/2024. Audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Igaratá por vez da discussão da LOA, realizada em 30/10/2024, com a publicação no Jornal Gazeta de São Paulo, Facebook do município, site da Câmara. Parecer jurídico 23/10, parecer favorável ao projeto, a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, maioria absoluta, votação nominal. Peço que seja lido o projeto de lei número 28/2024 do Executivo, já com emenda incorporada. Como o projeto já foi lido, coloco o projeto em discussão. Continua em discussão. Agora coloco o projeto de lei número 28/2024 do Executivo em votação nominal. E peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 28/2024 do Executivo, por unanimidade dos vereadores em primeiro turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 4 de dezembro. Contudo, caso haja convocação de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Lembrando a todos que hoje a gente tem uma outra sessão às 7 horas, mais precisamente às 19 horas. Com efeito, convidamos a todos para assistirem às sessões da Câmara pelo site e presencialmente também. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus, está encerrada a presente sessão.